E aí, pessoal do 8º ano, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula? Hoje nós começamos um capítulo novo, capítulo 4, que está lá na página 28 da nossa apostila. Então, nós continuamos no grupo 2 e iniciaremos os módulos 23 e 24, que estão entre as páginas 28 e 32 da apostila. Vamos acompanhar juntos? Então, nós vimos que anteriormente, no módulo anterior, inclusive, nós acabamos lá as citações, né? Formas de nos posicionar num discurso, como argumentar. Então, os capítulos anteriores, eles nos levaram a entender a importância da nossa participação como cidadãos, né? Quando nós colocamos a nossa opinião, quando nós nos posicionamos, e esse posicionamento não é apenas porque sim, porque não. Ele é feito por intermédio de argumentos, né? E nós vimos alguns tipos de recurso que nós utilizamos para que esses argumentos tenham força, né? Então, foi daí que nós viemos nos módulos anteriores. O que nós vamos ver neste momento? Agora, nós vamos dar destaque para alguns gêneros textuais. Então, a gente viu alguns recursos de posicionamento e de argumentação. Agora, nós vamos tratar de gêneros textuais. Mais precisamente, nós vamos ver a diferença, nós vamos ver, na verdade, dois tipos de gêneros, que são a reportagem e o artigo de opinião. Então, nos textos da apostila que nós vimos nos outros módulos, os textos tratavam de questões climáticas. Agora, nós vamos ver neste capítulo um texto, e veremos mais para frente textos que vão falar da desigualdade social e da pobreza. Nessa aula, nós vamos tratar particularmente de reportagem. Então, nós já vimos isso em algumas aulas sobre que seria ideal que as reportagens fossem sempre imparciais. Mas como elas apresentam normalmente um posicionamento, elas acabam tendo um certo grau de parcialidade. E nós já vamos entender um pouquinho disso. Então, nós veremos que existem gêneros jornalísticos, reportagem e notícia. Vamos entender a diferença de reportagem e notícia? Na reportagem, nós vamos verificar que o texto traz temas de relevância. São aqueles que normalmente vão causar um impacto mais duradouro. Por exemplo, nós vamos ver na apostila agora, na página 30, um texto, né, uma reportagem que vai falar sobre a pobreza. Então, é um tema de bastante relevância, né? Não só a relevância no Brasil, mas uma relevância mundial. E ele traz um impacto duradouro, né? Numa reportagem, a reportagem deve ser feita de uma forma mais aprofundada. Então, se nós formos dar uma olhada nessa reportagem que nós temos aqui na página 30, ela começa com o seguinte título: 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. E inicia o texto dizendo o seguinte: segundo o relatório divulgado pelo IBGE, 1/4 da população do país tinha, em 2016, uma renda inferior a R$ 387 por mês. Então, vejam a relevância do tema e o impacto, né, que ele causa em toda a sociedade brasileira. É um impacto duradouro, né? Nós estamos vendo aqui vários dados, né? Vocês vão ler com mais cuidado esse texto e vão ver que ele apresenta vários dados de várias fontes, ou seja, numa reportagem a gente traz uma notícia de forma aprofundada.
Na notícia, né, no gênero jornalístico notícia, nós percebemos que os fatos trazidos, eles têm uma natureza mais superficial. Eles trazem um evento recente, acabou de acontecer, está acontecendo nesse momento, né? Ele é sempre trazido de uma forma sem muitos dados, sem muita pesquisa. A notícia traz um evento que muitas vezes não vai trazer nenhum impacto futuro, né? Então, ela é feita de uma maneira bem mais superficial. Então, olhando hoje nessa aula, as características, né, ou itens necessários para uma boa reportagem, nós vamos ter aí a fonte, né? Da onde veio essa notícia? Da onde eu trago essas informações? Então, a fonte é de grande importância para as reportagens. Daí é necessário que essas fontes sejam confiáveis. Então, nesse texto que nós temos lá na página 30, nós vamos verificar que algumas fontes são o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, o Banco Mundial, ou seja, fontes que possuem autoridade no assunto. Né? Então, uma boa fonte, uma fonte confiável é aquela que tem autoridade naquele assunto tratado, sabe do que está falando, possui os dados importantes para poder falar disso. Uma reportagem traz também, para robustecer o seu texto, fotografias, assim como também gráficos, outros tipos de dado que vão deixar essa reportagem de uma forma visivelmente mais interessante e que também vão trazer mais dados para esse texto. E esses dados devem ser objetivos, né? Embora a gente saiba que possa haver um certo grau de parcialidade numa reportagem, esses dados devem ser trazidos com neutralidade. Então, por exemplo, quando estão baseados em estudos científicos, não dá para dizer que a ciência está errada. Você está trazendo um estudo científico, você tem que ser neutro, a reportagem é neutra quando ela traz esses dados. Por isso, eles são dados objetivos, não subjetivos, né? Eles são dados objetivos. Então, com uma boa fonte, bons recursos fotográficos, trazendo dados objetivos, nós vamos conseguir que essa reportagem tenha algo primordial, importante, a credibilidade. Para a gente exercitar um pouquinho esse aprendizado, eu quero que vocês façam como tarefa os exercícios das páginas 42, 43 e 44, que são aqueles referentes a esse módulo, né? Esses dois módulos, 23 e 24, que nós acabamos de ver. Então, leiam atentamente esse texto das páginas 30 e 31 para vocês poderem fazer os exercícios respectivos, e lá também nos exercícios tem alguns outros textos que vocês devem ler com bastante cuidado. Então, lembre-se de me enviar pelo WhatsApp, fotografando uma página por foto de cima, com um bom foco, e não esquecendo de colocar o nome e a série no alto ali da página da apostila, para a gente poder identificar vocês de maneira correta. O meu plantão de dúvidas continua de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, e eu lembro sempre do momento de leitura de vocês do livro desse mês, Comédias para se ler na escola. Ok? Um beijo e até a próxima aula.